Vamos para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, como se costuma dizer, né, Bob Faria, é a morada do líder, né? O Atlético Mineiro, que está muito bem na fotografia, no topo da tabela, com 25 pontos ganhos. Ontem venceu, com o Guilherme tendo grande atuação, fazendo um gol, contando com a colaboração do Muriel, né? O Galo está de vento em popa, Bob Faria. Boa tarde. Boa tarde, Linhares, Caio, Marco Antônio, meus amigos do Arena. E esse ano tem literalmente a casa, né? Porque o Atlético, na Arena Independência, está realmente fazendo uma campanha sensacional. E também fora. Está aqui o Guilherme do meu lado, você falou de negócio de colaboração do Muriel, goleiro do Internacional, estava tirando uma onda, dizendo assim, não, foi calculado para a bola bater na trave, bater nas costas do goleiro, que é jogada de sinuca. Claro que é uma brincadeira, mas meteu uma curva na bola, fez um golaço. Já tinha definido o jogo contra o Figueirense, entrou muito bem, né, e fez o gol, e ontem também um gol que o Atlético dominou completamente o primeiro tempo. Dominou completamente, o Inter não jogou. Mas se sai ali no intervalo com 0-0, talvez desse uma esfriada no jogo. Foi importante o gol ali naquele finzinho de primeiro tempo, né, Guilherme? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde aos amigos aí. Um jogo extremamente difícil, de cautela, calma. O Inter que tem a cultura de ter uma marcação muito forte. Ficamos em cima todo o primeiro tempo e graças a Deus eu fui coroado com esse gol. Rapaz, você falou de cautela, de calma, e eu até dizer isso ontem na transmissão, uma das principais características, a gente está vendo aí lances já do jogo de ontem, uma das principais características desse Atlético, que é líder do campeonato, com um aproveitamento muito bom, é a calma. Tranquilidade para tocar a bola, para esperar, para virar jogo. Não tem uma progressão direta no chutão, né? Vai tocando bola de um lado para o outro. Olha o gol aí. Você chegou, já tinha visto, você viu ontem à noite, né? Já tinha visto algumas vezes e tal, calculou as costas do goleiro. Mas essa tranquilidade, isso é treinado assim ou é intuitivo? O time está jogando assim intuitivamente? Acho que essa mescla de jogadores experientes com os mais jovens, eu acho que dá essa calma. E fundamental também a paciência do torcedor, que o primeiro gol já foi no finalzinho do primeiro tempo, se eu não me engano, nos acréscimos. Então, quando jogamos em conjunto, não só time, juntamente com torcida, prevalece isso aí que a gente viu e a gente está com muita humildade, trabalhando, porque a gente sabe que com trabalho a gente pode chegar longe. Você viu aí o gol do Leonardo Silva, né? Depois da jogada do Marcos Rocha, aí o Fred foi lá e fez um gol de cabeça para o Internacional. O Internacional melhorou, inclusive, no segundo tempo, viu, meus amigos? Porque, mesmo com um jogador a menos, né, o D'Alessandro foi expulso, falou alguma coisa para o juiz e foi expulso. No segundo tempo, com a entrada do Fred, com a entrada do Jajá, a entrada do Mike, o Internacional jogou melhor. E aí o golpe de misericórdia, você viu uma arrancada de manual ali, contra-ataque de manual do Bernard. E a bola para o Escudeiro fazer o gol e essa vitória importante do Atlético. O Guilherme está aqui à disposição de vocês para conversar. Ô Guilherme, a gente notou no ano passado, quando o Atlético jogava em Sete Lagoas, às vezes em Ipatinga, que o time teve muitas dificuldades, lutou até o finalzinho para não cair para a segunda divisão. O Cruzeiro também viveu a mesma situação. E esse ano parece que voltar para Belo Horizonte está fazendo muita diferença, né, Guilherme? Coincidentemente ou não, é sempre bom jogar aqui em Belo Horizonte. Algo que, se eu não me engano, fazia 2 anos que isso não ocorria. Ano passado serviu muito de exemplo esse ano. Eu acho que o título do Mineiro Invicto também nos ajudou bastante a encorpar, a ter confiança. Mas sem dúvida jogar em BH é bem melhor. Caio Ribeiro e o Marco Antônio Rodrigues também entram aí na conversa com o Guilherme. Jogar em BH deve ajudar, mas acho que não foi isso, não. Foi o time que melhorou muito, viu? Contratou bons jogadores, contratou um belo goleiro, bons atacantes. Esse time aí em qualquer campo acho que vai jogar bem. Acho que a grande diferença é essa. Ele que é um jogador de toque de bola, um jogador inteligente, um jogador técnico, deve estar encontrando mais facilidade para jogar nesse time do Atlético agora. É isso, Guilherme, ou não? Isso é verdade, até porque ano passado eu tive dificuldades, né, no meu retorno aqui para o Brasil, depois de 2 anos e meio no leste europeu, e tive um pouco de problema com a readaptação, mas sem dúvidas esse ano a gente incorporou mais, está mais legal de jogar, o time entendeu mais o que é o Campeonato Brasileiro, entraram grandes jogadores como o Jô, Ronaldo e outros jogadores também, Bernard cresceu muito de produção. Então, são jogadores do meio para frente, como o próprio Danilinho também.
Então, isso facilita no meu trabalho também e a gente tem se identificado e, acima de tudo, acho que a humildade é a palavra-chave. Eu acho que hoje o Atlético tem um elenco, né? Tem opções para que o Cuca monte essa equipe e ainda tem alternativas durante o jogo para mudar o jeitão de jogar. O Escudeiro, por exemplo, entrou ontem e foi bem mais uma vez. Guilherme, legal falar com você. Parabéns pela fase que demorou um pouquinho, justamente por causa dessa readaptação. Essa é a minha curiosidade. Qual é a maior dificuldade quando você volta da Rússia, da Ucrânia, né, do lado leste europeu, e para jogar aqui no Brasil? O que você sentiu mais dificuldade, além do lado físico, né, das lesões? Digo mais no lado técnico. Eu senti, acho que o ritmo dos treinamentos, a quantidade de jogos. Claro que qualidade técnica a gente nunca perde, ela está sempre por ali, mas acho que questão física, a quantidade de jogos, o número de jogos, a quantidade, acho que isso pesou muito. Em até certo ponto eu pensei que estava bem, mas depois, com essa mudança, né, do ano passado para esse ano, eu vi que realmente eu não estava nada. E realmente esse jogador que vem do leste europeu, ele precisa de tempo e de paciência de muitos para poder dar o retorno esperado. Agora, você ontem, tá, bom, voltando de contusão e tal, fisicamente se recuperando. Ontem saiu, faltava 5 minutos para o jogo acabar, né? Conseguiu correr praticamente o jogo inteiro. Você falou que até que caiu em cima do ombro e tal, mas não é problema não para o próximo jogo. Não. O problema vai ter o Cuca, né? Como é que faz? Quem é que tira para você entrar? Porque o Guilherme entrou ontem no lugar do Jô, né? Que não pôde participar da partida, estava suspenso. Agora o Jô volta para pegar o Sport em Recife no fim de semana. E aí, como é que faz para montar esse time? Em relação ao ombro, foi no primeiro tempo ainda um lance, eu não me lembro com quem, caí por cima do ombro, mas um gelinho já resolve. Quem quer ficar de fora agora? E em relação ao posicionamento, esse jogo eu joguei praticamente no lugar do Jô. No último jogo contra o Figueirense entrei no lugar do Danilinho. Campeonato Mineiro, da metade para frente, joguei como camisa 10 mesmo no meio de campo de armação. Então, onde me colocar do meio para frente, eu estou à disposição, até porque, como eu falei semana passada, hoje em dia os treinadores gostam quando o jogador tem mais de uma função, porque isso facilita muito o trabalho deles. E eu estou pronto para ajudar. Claro que já faz algum tempo que eu não jogo como centroavante, esse homem de referência, mas o que for do meio para frente, procurar ajudar sempre que puder. Porque tem uma função um pouco diferente, né? O Jô joga um pouco mais de costas para o gol, né? Ele joga virando, recebendo a bola de frente, fazendo pivô, dando bola de lado e finalizando de cabeça também, é um jogador muito mais alto. Você vem de frente um pouco mais para o gol, é uma função um pouquinho diferente. A tendência, né, que a gente percebe no time do Atlético, onde seria um lugar, seria no lugar do Danilinho. Só que o Danilinho também está fazendo uma função tática muito importante. O Danilinho está jogando quase que como um outro volante, né, voltando para recompor marcação no meio de campo também. Então o Cuca tem que quebrar a cabeça para arrumar lugar, porque está todo mundo em grande fase, né? Um momento importante, isso é bom para o Atlético, é bom para o próprio treinador. Tem todas as peças em alto nível. Vamos aguardar, eu creio que nos próximos jogos toda essa situação vai se clarear. Tá certo, tá aqui o Guilherme de Bacabal para o mundo, viu, Linhares? É verdade. Vamos fazer uma ponte agora com Porto Alegre, né? A vitória ontem foi sobre o Atlético, do Atlético Mineiro sobre o Internacional. O Maurício Saraiva está com a gente. O Internacional teve o D'Alessandro expulso ainda no primeiro tempo. Ele fez uma falta no Leandro Donizete, tomou cartão amarelo. Aí foi reclamado o cartão amarelo, né, Saraiva? E não sei o que ele falou para o árbitro. Vocês já descobriram aí o que ele falou para o árbitro para ser expulso? Boa tarde. Olha, Linhares, boa tarde a você e a todos que estão conosco. Você acaba de tocar num assunto que, na leitura do derrotado, dos torcedores derrotados, da imprensa do Rio Grande do Sul, você tenta encontrar um olhar, né, os motivos pelos quais o Inter foi derrotado. O Atlético teve seus méritos na vitória, quanto a isso nenhuma dúvida, mas quando o D'Alessandro é expulso, no finalzinho do primeiro tempo, o Inter tinha conseguido neutralizar a pressão bastante intensa do início do jogo do Atlético e já conseguia prender a bola no meio do campo, embora não conseguisse prender lá na frente. Aí acontece o que me parece inaceitável, Linhares. Um jogador que tem a faixa de capitão, que tem 31 anos de idade, comete uma falta num volante que está de costas e no campo do Atlético Mineiro. Uma falta onde ele já tinha dado passe. Então, uma falta completamente inútil, desnecessária, que lhe rende um amarelo. E ele vai reclamar tão de perto com a arbitragem que não consegue travar e acaba tendo um contato físico com a arbitragem.
Tanto assim que o árbitro Marcelo de Souza fica depois fazendo o gesto com a mão de que foi tocado no peito, ou seja, sentiu-se desacatado. O D'Alessandro estava voltando de uma suspensão por um terceiro cartão amarelo que ele tomou contra o Cruzeiro no Beira-Rio, em que ele joga a bola para longe de uma cobrança de falta depois do apito, depois de falta marcada, e toma o terceiro amarelo. Ora, se é um menino, você releva. Quem tem 31 anos de idade, a vivência dele no futebol e a faixa de capitão, não pode. Não há como colocar tudo na conta do Dorival Júnior. Ontem há uma derrota que começa essencialmente quando o Inter perde o seu centro técnico, fica com um jogador a menos contra um adversário qualificado como o Atlético. Aí vai para a conta do 10, viu? Tá, então, Maurício Saraiva segue aqui com a gente. Nós temos hoje, o programa está movimentado, né? Nesse começo, já estamos lá com... Exagerou também, Exagerou, né? Não, exagerou. Ele expulsou por causa da peitada, né? Não foi uma peitada também. O D'Alessandro errou, não há dúvida. Agora o árbitro também vira as costas, vai embora. O árbitro queria encrenca também, exagerou. Você sabe que o Arnaldo no Bem Amigos, o Arnaldo César Coelho, ele tem chamado a atenção muito de que estão exagerando nas reclamações e que os árbitros teriam que se impor um pouquinho mais, justamente para evitar isso que o Saraiva citou, esse então, a culpa é do Arnaldo, então. Não, digo assim, só para que os jogadores fiquem um pouco mais espertos. Também acho que houve exagero e acho que das duas partes. O D'Alessandro não tinha nada, o amarelo foi justo, não tinha nada que reclamar da forma como reclamou. Mas ele podia ter dado as costas e seguir o jogo. Mas talvez os jogadores tenham que ficar espertos, que já aconteceu com o Luiz Fabiano, já aconteceu com outros jogadores. O jogador tem que ter consciência de que a falta que ele vai fazer é passível de cartão. Exatamente. Né? E na Europa não é muito aceitado esse tipo de reclamação. Então talvez seja uma tendência aí para os jogadores observarem com um pouco mais de cuidado. Bem, a gente está com o Maurício Saraiva em Porto Alegre, a gente está com o Bob Faria e o Guilherme lá em Belo Horizonte. E agora nós vamos aqui para o Centro de Treinamentos do Corinthians. O Danilo também já está com a gente aqui para participar do Arena. O Danilo que fez um dos 3 gols da vitória do Corinthians ontem sobre o Flamengo lá no Engenhão. Aliás, um golaço, né? Um passe do Romarinho, a bola veio daquele jeito para pegar na veia, né, Danilo? Mandou lá um chute de trivela indefensável para o goleiro do Flamengo, Paulo Vitor, um golaço e uma bela vitória do Corinthians, hein, Danilo? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês. É importantíssimo, acho que a vitória era fundamental para a gente sair lá de baixo, ter uma sequência boa e graças a Deus fizemos um grande jogo. Acho que todo mundo jogou bem, neutralizamos a equipe deles e aproveitando as oportunidades que apareceu. Aliás, a preocupação no Corinthians, Danilo, era o tempo que o time ia reagir no Campeonato Brasileiro depois da Libertadores, né? Foram 2 vitórias contra o Náutico e ontem contra o Flamengo e agora são 2 jogos em casa, contra a Portuguesa e o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Quer dizer, é a chance de uma boa arrancada, né? Fundamental. Acho que em brasileiro a gente sabe que você sair lá de baixo, você tem que ter uma sequência de vitórias. Então, você ganha 3 partidas, vai lá para cima, perde uma, desce. Então, tem que ter sequência. A gente já sabe como é. Fizemos isso muito bem no ano passado, no brasileiro. E temos que dar a volta por cima. Acho que é continuar jogando da mesma forma que jogamos esses 2 jogos aí para procurar vencer os próximos também. Vamos mostrar os melhores lances da partida de ontem, a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no Engenhão e continuar falando aqui com o Danilo. O Douglas ontem substituiu o Alex, né? Mas o Corinthians parece estar mantendo a mesma estrutura, apesar da saída de alguns jogadores, hein, Marco Antônio e Caio? Parecia o Corinthians da Libertadores. Fechado atrás, muito firme na defesa, marcando por pressão, como nesse lance, ó. Marcação, pressão na saída de bola, o Douglas rouba e faz o gol. O Douglas estava muito bem. O Douglas que fica meio dormindo durante o jogo, esse jogo ele estava ligadíssimo e sabe que estava todo mundo de olho nele. Estava mais ligado ainda, fez um primeiro tempo primoroso. O Corinthians fez um partidaço e o Flamengo foi muito ingênuo em jogar tão aberto, em partir para cima do Corinthians, deixando o contra-ataque para o Corinthians. Esse foi um erro. Ingênuo e displicente em lances como esse, né? Agora, o Corinthians tá muito bem, a tendência é crescer no campeonato. E aí o gol do Danilo, ó. Boa troca de passes, né? Douglas, aliás, Romarinho e a finalização do Danilo. O Danilo anda pegando bem essa bola aí, já no outro jogo também. Eu acho que o segredo desse time do Corinthians é a entrega. O que esse time marca, eles não deixam o adversário respirar, é um time extremamente bem posicionado. Foi assim na Libertadores, foi assim ontem. Você via um time desorganizado contra uma equipe com padrão de jogo, que cada um sabe o que fazer. Os 3-0, a gente está vendo aí o pênalti que o Sheik errou, podia ter sido 4-0 e é o retrato do jogo mesmo.